Shalom, shalom, queridos, aqui é o pastor Rogério, estou junto novamente com o Rabino Mário Moreno. Nós vamos fazer a segunda parte daquele primeiro vídeo que deu uma repercussão muito boa, o pessoal falou muito bem, muita gente entendeu, né, porque é um assunto um pouco polêmico, então nós vamos falar, lembrando que o assunto nosso é judaizar a igreja. Então vou pedir para que o Rabino se apresente novamente, para a gente iniciar logo esse assunto sem demora. Shalom Aleichem, amados, meu nome é Rabino Mário Moreno, eu sou líder do Ministério Profético Shema Israel e também Rabino aqui na Congregação Judaico-Messiânica Shema Israel, que é Hazoa, em Votorantim, no estado de São Paulo. Maravilha, então, Rabino, vamos lá. Judaizar a igreja, foi uma polêmica no primeiro vídeo. Sim. E o que mais o senhor tem a acrescentar para falar disso? Bom, pastor, hoje nós vamos tratar da segunda parte do vídeo que fala sobre as práticas judaicas na igreja. Que tem prática judaica na igreja? Inclusive teve um post, né, nas nossas redes sociais, lá no nosso Facebook, que dizia o seguinte: práticas judaicas na igreja, uma desgraça no cristianismo. Então, até onde a pessoa que colocou, porque a gente, pelo que falou, uma desgraça no cristianismo, é uma palavra muito forte, né? Sim. Não vamos entrar nem nos pormenores dessa palavra, mas expressa também uma falta de conhecimento. Com certeza, pastor. E eu gostaria, inclusive, de acrescentar algumas coisas aqui e mostrar algumas coisas que são práticas da igreja e a gente fazer uma pergunta: de onde saíram essas coisas? O senhor tem como listar pra gente entender. E nós vamos listar agora. Hoje eu trouxe até uma colinha aqui, porque tanta coisa que eu tive que trazer a cola, pastor. Maravilha! Hoje tem que ser via cola. Então vamos lá, então, para você que está nos assistindo, eu vou falar sobre algumas práticas da igreja. Primeiro, dízimos e ofertas. Segundo, o louvor. Tem até um grupo de louvor e os instrumentistas que eles chamam de levitas. Tá? Tem tudo menção de outras coisas. Vamos ver de onde é que saiu esse negócio primeiro. Então vamos lá. E depois tem a configuração da igreja. Por que a igreja, por exemplo, ela tem um púlpito na frente, ela tem as cadeiras arrumadas na posição voltadas para o púlpito? Por que aquela configuração é desse jeito? Por que a igreja não tem um outro tipo de configuração física? Da onde saiu isso? Uma outra coisa, toda igreja tem um púlpito. Toda ela, certo? De onde tirou o púlpito? Ele tem que ter surgido de algum lugar. Aí nós vamos para uma outra coisa. A igreja, ela ensina, e ela ensina baseado na Bíblia. De onde saiu essa prática? Então esse ensino bíblico também tem uma origem. Tem uma origem, tá? Tem uma origem. Por exemplo, a igreja, ela tem os ministérios. Certo. E o mais famoso dos ministérios é o ministério do pastor. O ministério pastoral, esse é a base de toda a igreja. De onde saiu isso? Aí, a última coisa, a ceia. A igreja tirou a ceia de onde? Se os irmãos me permitem aqui fazer uma colocação, eu queria saber se veio de Marte, de Vênus, de onde é que saiu esse negócio? Então, disso aí eu sei que muita gente vai falar, já tem gente pensando lá uma hora dessa. Não, mas Yeshua, Jesus fez isso. Se Yeshua fez isso, pastor, então isso significa que tudo isso que eu acabei de listar são práticas judaicas dentro da igreja. Como é que uma pessoa, então, que é um pastor, é um líder, ele consegue escrever no post que isso aqui é uma desgraça no cristianismo? Então, o senhor listou aqui de maneira rápida: dízimo, louvor, configuração da igreja, púlpito, ensino, ceia, então, e os ministérios. E os ministérios, ou seja, tudo isso tem na Torá. Tem, e tudo isso saiu do judaísmo. Então eu queria dizer para os irmãos o seguinte: todas essas práticas da igreja hoje, elas não vieram de outro lugar a não ser do judaísmo. Então quando alguém diz que isso é uma desgraça, entendeu? A pessoa está falando com uma falta de conhecimento muito grande, uma falta de entendimento. Eu até acredito, e me perdoe aqui a franqueza, que essa pessoa está precisando voltar para o seminário, porque falar uma coisa dessa é algo assim terrível. É ofensivo, né? É ofensivo. Demais, pastor, demais. E eu tenho muitos amigos que são pastores, apóstolos, sabe, bispos. Eu prego em muitas igrejas evangélicas do Brasil inteiro, e quando eu vejo uma pessoa falando algo desse tipo,
me causa espanto, porque a igreja de onde nós conhecemos, ela veio de Israel. Inclusive, os primeiros crentes eram todos judeus. Foi o que nós conversamos no primeiro vídeo, né? Todos eles, tudo que foi ensinado, né? Tudo isso foi primeiro para que esse povo, para as ovelhas perdidas da casa de Israel que estavam perdidas, se unissem e a partir daí tivesse um local onde que eles podiam entender e ser ensinados quanto a isso. Então, se você tira dízimo, ceia, ministério, você desconfigura a igreja. Aí não tem igreja, vai ter o quê? Não tem igreja, acabou a igreja. Exatamente. Então, essas coisas, elas são os elementos que compõem hoje a igreja. Tá? Em qualquer lugar do mundo, onde nós formos, a igreja é composta por esses elementos que são a base da igreja. Só que esses elementos vieram todos da Bíblia, vieram da Torá. Então, quando a gente pega uma coisa dessa, a gente começa a pensar o seguinte, fala assim, puxa vida, peraí, se saiu tudo da Bíblia, e a Bíblia ela também é a base para o judaísmo, como é que alguém consegue fazer isso? Uma outra coisa interessante, pastor, é a forma como essas coisas estão sendo ditas, porque elas estão sendo ditas com o intuito de ferir, entendeu? Eu que sou judeu messiânico, o senhor que é judeu messiânico, quando alguém fala uma coisa dessa, ele tem um objetivo de nos ofender. É interessante essa colocação do Rabino, porque é o seguinte, uma coisa é você perguntar quando você não conhece. O que é isso? Por que isso? Como isso? Eu queria entender por que vocês pensam desse jeito. E outra coisa é quando você usa de uma prática antissemita e você vem com o intuito de ofender, né? Sem saber, desrespeitando todos esses princípios. Não sabendo que o que está sendo dito por essas pessoas mesmo que usaram essas frases, que usam essas frases, expressa uma falta de conhecimento absurda, mas mesmo assim carecem, né, de explicação, e é o que nós estamos dando agora para que não venham cometer novamente esse erro. Exatamente, pastor. Inclusive eu gostaria de fazer assim, rapidamente, fazer uma alusão a cada um desses pontos. Ótimo, excelente. Para a gente poder entender um pouco melhor. Primeiro, os dízimos e as ofertas vieram de onde? O dízimo, inclusive, ele é pré-Torá. Ou seja, ele veio antes de Moshe. Interessante. E ele já veio de Abraão, entendeu? Quando ele dá o dízimo para o rei de justiça, que é conhecido como Melquisedeque. Então, o dízimo e as ofertas já vieram daí. Então, antes de estabelecimento da Torá, você vê como a coisa é muito plural, né? Antiga. Aqueles que dizem assim, não, nós não precisamos fazer nada, a Torá não existe mais, isso era do tempo da lei. Não, nós estamos falando de algo que antecede tudo isso. Exatamente. E que lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, ele vai ter continuidade. Aí nós temos a questão da música, que a gente chama de louvor, que era praticada pelos homens. Isso é uma coisa também interessante a gente ver. Quem cantava no coro eram os homens. E aí tem a pergunta, por que só os homens cantavam? Porque tem uma coisa muito interessante no mundo espiritual. Os homens cantando, eles estão emulando, imitando os anjos. Isso é uma coisa sensacional. E uma outra coisa também muito interessante. Todos aqueles que compunham esse tipo de ministério, que era a questão dos cantores e dos instrumentistas que tocavam, eles eram homens, para emular a eternidade, para apontar para a eternidade. Então, isso tudo também veio da tradição judaica e aquilo que Davi, Hamelech, né, o rei Davi, ele fez quando ele separou os turnos para o serviço do templo. Aí quando a gente avança um pouco mais, a configuração da igreja veio da onde? Das antigas sinagogas judaicas, onde sentava alguém na frente para poder fazer a drachá, que é a exposição da Torá, e as demais pessoas em volta para poderem receber a exposição e fazerem perguntas. Então antes que, é interessante isso que o Rabino falou, antes que alguém pense assim, não, é porque quando a gente coloca na questão teatral, é mais... Não, é antes isso. É mais antigo do que essas questões todinha, a maneira de se fazer essa exposição, com uma pessoa na frente e as demais organizadas. Então, tudo isso tem um fundamento muito mais antigo do que as pessoas pensam. Exatamente, inclusive a questão do púlpito, o local onde o orador fica, isso é da época de Esdras e Neemias, quando eles foram reinaugurar o segundo templo, entendeu? Isso veio muito antes. O ensino, para o senhor ter uma ideia, vem da
época de Moshe. Moshe, ele foi chamado de Moshe Rabbeinu, Moshe é o nosso mestre. Então, ele é antes do próprio estabelecimento da Torá, porque Moshe vai estabelecer as bases do ensino da própria Torá. E aí, quando nós pegamos, por exemplo, os ministérios... Essa é interessante a gente entrar, que nós vamos falar dessa organização agora, para você ver como tudo que está sendo dito aqui não são palavras sopradas ao vento. Nós estamos falando palavras que têm base, e bases muito profundas, além de que muito conhecimento que muitos têm. E quando se fala agora nesse ponto, que vai ser o ponto onde que muitas pessoas vão se identificar de maneira nominal, né, vamos colocar assim, é importante você entender aonde você está situado, porque não foi simplesmente a igreja que vamos criar, não foi, tudo isso tem uma história, tem um reflexo que veio da história através dos tempos e chegou até nós essa organização. Então, quando eu uso essa palavra de que judaizar a igreja, eu não conheço a história. Então, é para pautar esse ensino, para pautar essas frases, que nós temos que mudar a nossa cabeça e entender. Nós temos muito mais, depois o Rabino vai citar sobre isso, raízes em Jerusalém do que em Roma. Com certeza. Inclusive, pastor, quando a gente fala dos ministérios, que são 5, apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, eles estão ligados com os 5 livros da Torá. Então, eles simbolizam os livros da Torá. E é interessante isso, porque quando a gente fala sobre isso é uma estrutura plenamente judaica, arraigada no judaísmo. E aí, o ministério pastoral, o ministério do apóstolo, entendeu? Os profetas que tem hoje nós temos profetas de ministério, gente que carrega uma unção profética muito tremenda. E são princípios respeitados. Que vem do judaísmo. Só para completar, tudo isso vem do judaísmo. Aí, tem uma outra coisa interessante para a gente finalizar, que eu depois quero fazer uma alusão a uma outra coisa. Tem a ceia. De onde veio a ceia? Entendeu? Então, essa parte da ceia você vai ver o nível de profundidade de todos os assuntos. Não é à toa que ficou por último. De todos os assuntos que nós estamos falando, de quanto a ceia ela é estrutural quando se fala da igreja. Sim, e ela é ligada profundamente ao judaísmo, que ela vem da onde? Do Shabat. Porque veja bem, é no Shabat que nós tomamos vinho e comemos pão. Então aí a gente fala assim: poxa vida, tudo isso que eu citei aqui, esses 7 pontos, eles estão ligados ao judaísmo. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: a igreja, ela não tem práticas judaicas? Todas elas são. Tem um outro detalhe, pastor. Aí a gente começa a migrar para um outro ponto que a igreja tem. Agora eu vou mostrar uma prática que não é judaica na igreja. Porque é interessante, há uma dúvida, há uma preocupação, né, de muitas pessoas, né? Volto a falar, nós estamos fazendo um vídeo de esclarecimento, para que todos possam ter condições de analisar. Você analisa o que nós estamos falando, porque muitos se preocupam com prática judaica na igreja. A igreja surgiu através daí, e como o Rabino está falando aqui, de maneira com muita propriedade, todas as práticas que existem dentro da igreja. Agora tem essa que ele vai citar agora. Quais são aqueles que tem dentro da igreja que não pertencem à igreja? Existem coisas que não são judaicas. Esse é o principal. Elas não são judaicas e não eram para estar dentro da igreja, e as pessoas não se preocupam com isso. Exatamente. E eu vou falar agora de festa. Vamos falar de festa. A igreja celebra festas, pastor, que estão fora da Bíblia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos no limiar de viver a festa de Pessa. Pessa é uma festa judaica, onde Yeshua morreu em Pessa, e Yeshua trouxe a redenção para a humanidade em Pessa. Mas a igreja não vai fazer Pessa, ela vai fazer Páscoa. Só que com um coelhinho que bota ovo de chocolate. Aí vem a minha pergunta. A igreja não pode celebrar Pessa, mas ela pode ter uma festa pagã dentro dela, com algo ligado à sexualidade, à fertilidade, trazendo demônios para dentro da igreja. Isso pode trazer uma restauração do judaísmo messiânico dentro da igreja, não dá. Agora, celebrar uma festa dessa pode. E depois dessa vai ter o quê? Vai ter o Arraiá Gospel, que as igrejas celebram. O Arraiá Gospel tem sido muito comum, infelizmente. Sim. Aí depois tem Natal, tem Ano Novo. E tudo isso, pastor,
ligado com o paganismo. E aí fica a minha pergunta: judaizar a igreja não pode, mas romanizar, trazer coisa do paganismo, paganizar a igreja está liberado. Exatamente, está liberado. E o pessoal fica depois olhando para a gente e tentando nos acusar de estar fazendo isso. Na realidade, isso não é uma acusação. Quando você fala assim, você está judaizando a igreja, na realidade o que nós estamos fazendo é trazendo a igreja de volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Então, na realidade, nós estamos restaurando as raízes da igreja. Exatamente. Não é judaizar a igreja. E só para deixar claro para você uma questão. O Rabino citou Pêssah agora, que nós estamos aí às portas de Pêssah e várias outras festas. Caso você queira, se interessou pelo assunto, depois coloque aí nos seus comentários aí, que o Rabino depois, a gente tiver um tempo, nós vamos fazer sobre essas festas, falar com mais profundidade sobre cada questão, porque você vai se assustar. E é interessante você entender que muitas das coisas que o Rabino falou aqui, você buscando na história, você pesquisando, entrando lá, procurando no Google ou lendo sobre as questões, você vai encontrar tudo isso que o Rabino está falando sem a questão religiosa. Você vai achar só na questão histórica. Então, antes de pensar, puxa, mas o Rabino está falando isso, existe a Páscoa judaica, a Páscoa cristã, como se tivesse duas Páscoas. Sim. Né? Dá uma pesquisada primeiro, dá uma olhada, até para falar nisso. Posso comentar isso aqui agora, Rabino? Olha, eu vou falar para você, olha isso aqui. Ó, aqui tem uma explicação bem mais profunda para que você possa entender claramente sobre as festas pagãs dentro da igreja. Aquilo que tem confundido a mente de muita gente, aquilo que tem sido portais de demônios, verdadeiros idolatria dentro da igreja, aqui o remédio para isso. Então procure saber, procure entender. Rabino, temos desse livro aqui? Temos sim, pastor, e você que está assistindo o nosso vídeo, você pode nos procurar aí, fazer nos comentários, e nós estaremos já vendo com você, enviando o livro para sua casa, tá? E a gente já vai conversar sobre isso. Você faz o pagamento, a gente envia o livro imediatamente. E aproveitando só para dizer o seguinte, que além das festas pagãs, tem as 7 festas bíblicas listadas aqui no livro e totalmente explicadas. E por que nós estamos fazendo isso? Porque o nosso objetivo, irmãos, é tirar a igreja de Roma e trazê-la de volta para Jerusalém. A igreja, como um organismo vivo, ela nunca deveria ter ido para Roma. Inclusive, nem esse nome era para estar sendo usado, igreja. Era para usar congregação. A congregação dos santos, dos fiéis servos de Yeshua, nunca deveria ter migrado para Roma. E essa migração que aconteceu trouxe consigo, então, todas essas influências do paganismo, chegando ao ponto de nós vermos os absurdos que acontecem hoje. Então, o nosso objetivo é trazer a igreja de volta para Jerusalém, não judaizando a igreja, porque ela já é judaica, mas sim levando ela a um processo de restauração lento, porém firme e contínuo, para que os pastores e os demais líderes possam se inteirar disso, levar o seu povo a um crescimento e fazer com que aquilo que Paulo fala, né, lá em Romanos capítulo 11, que nós possamos causar ciúmes em Israel. Para quê? Para que os judeus que são naturais, eles olhem e digam assim: tem um povo que está aqui sendo restaurado, eles são parte da minha nação, eles são meus irmãos, mas eu não os conhecia. Eles estão agora voltando para as raízes, estão sendo mais crentes do que eu mesmo. Então o nosso objetivo é esse, é tirar a igreja da onde ela está no contexto romano e levá-la de volta ao contexto judaico em Jerusalém, inclusive a nível de ensino, de interpretação das escrituras, de tradução da Bíblia, sabe, porque a tradução está assim uma bênção, para a gente não falar uma outra coisa. Então tudo isso nós estamos hoje trabalhando para mostrar para os irmãos onde a igreja está e qual é o objetivo de Yeshua, é levá-la mais próximo de Israel, para ver essa fusão entre os dois, porque na realidade Shaul, né, o nosso querido apóstolo Paulo, diz que de 2 povos ele fez um, ele derrubou a barreira que estava separando os dois. No vídeo passado nós falamos sobre ser gentil. Quem é gentil?
se você se considera gentil, você é um judeu que perdeu as suas raízes. Então agora está na hora de voltar para casa, está na hora de retornar para as suas raízes e fazer parte de uma forma plena do povo de Israel. Então, essa frase, judaizar a igreja, dentro de uma realidade, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma ruptura da igreja com as suas raízes, com seus princípios e com seus conceitos, afastando assim a igreja de Jerusalém e transferindo a sede da igreja para Roma, e com isso abrindo uma porta. Como você não tem identidade, você fica agora propício a qualquer modismo e mundanismo que é colocado, porque você não tem raiz. Nós estamos falando de algo muito moderno. Então, como essa modernidade, você não tem a raiz, você não tem suas bases, o que passaram para você, você vai reverberando sem saber. Então, que esse vídeo sirva de ensino para que você tenha base. Então, abra sua mente, procure saber, como o Rabino falou, olha, esse livro é excepcional. Vou te dar um outro conselho. Quer entender mais, quer saber mais? Tem as redes sociais daqui do Ministério Profético Shema Israel, tem o canal no YouTube, você entra lá, o Rabino tem quantas horas de vídeo que deve ter lá, Rabino? Nós temos mais de 200 vídeos, fora no site, que nós temos mais de 300 artigos no nosso site. Então, isso vai trazer muita instrução, vai trazer muito conhecimento. Não entendeu? Pergunte, vá na descrição do vídeo. Olha, você vai entrar lá no Facebook, você vai ver lá todas as redes sociais. Então entre em contato, chama no WhatsApp, tem telefone, tem tudo lá. Olha, eu não entendi isso. O que vocês quiseram falar com isso? O que vocês estavam querendo dizer? Porque, olha, nós entendemos desse jeito, explica. Então vai ser explicado para você. Só não utilize essa frase, porque essa frase ela acaba denotando um desgosto muito grande pelas bases e no final, um desgosto por aquele que abriu as portas para nós. Nós estamos falando de Yeshua. E isso seria muito triste, onde já se viu um judaísmo messiânico, ou mesmo o judaísmo em si, o judaísmo messiânico, e mesmo uma igreja sem Yeshua não existe. Não. E essa é uma preocupação que nós temos, que isso chegue num ponto em que o próprio Yeshua esteja sendo negado dentro de uma igreja que teve por origem, o próprio judaísmo, os ensinos de Yeshua, e agora está chegando no fim dos tempos, está negando tudo isso. Então, essa é a nossa maior preocupação, pastor. Eu espero que esse vídeo possa estar esclarecendo e ajudando os irmãos, e eu me coloco à disposição, juntamente com o senhor, para que nós possamos ajudar e esclarecer os irmãos naquilo que for necessário, para que você possa voltar para as suas raízes, em nome de Yeshua. Então, olha, para a gente finalizar, nós estamos aqui na congregação judaico-messiânica Shema Israel, aqui em Votorantim, tá? Quer entrar em contato, quer conversar com o Rabino? Olha, Rabino, se alguém quiser convidar para fazer algum seminário, algum workshop, quiser um seminário sobre algum assunto, sobre a questão como nós citamos aqui mesmo, Rabino, nós queríamos que o senhor viesse na nossa igreja e explicar sobre festas, sobre as festas bíblicas, né? Como é que faz? O que a pessoa pode fazer? É só entrar em contato, tem o nosso WhatsApp, entendeu? Eu vou passar o número agora: 15 981476817. Você fala direto conosco e nas nossas redes sociais. Na descrição do vídeo estão listadas todas as nossas redes sociais. Você tem a facilidade de estar em contato com a gente através de várias formas. Por isso, não deixe de entrar em contato. Tá bom, queridos? Shalom, shalom, que o Eterno abençoe vocês. Estamos encerrando esse vídeo aqui com uma alegria muito grande, que foi a possibilidade de a gente poder, a internet também é bom para isso, explicar e tirar algumas dúvidas. Precisamos de mais alguma coisa, nós estamos à disposição. O Rabino está aqui, tem nos ensinado muito, nós temos aprendido muito aqui, como temos um povo aqui e outras pessoas de outras igrejas também. Então, que caia dos nossos olhos a escama do preconceito, né? E a gente possa buscar